Parte 2. O arrebatamento e por que isso aconteceu. Bendita Segurança. Por Fanny Crosby. Publicado em 1873. Bendita Segurança, Jesus é meu. Oh, que antecipação da glória divina! Herdeiro da salvação, compra de Deus. Nascido do seu espírito, lavado no seu sangue. Refrão. Esta é a minha história, esta é a minha canção. Louvando o meu Salvador o dia todo. Esta é a minha história, esta é a minha canção. Louvando o meu Salvador o dia todo. Submissão perfeita, deleite perfeito. Visões de arrebatamento agora surgem diante de meus olhos. Anjos descendo trazem de cima. Ecos de misericórdia, sussurros de amor. Refrão. Submissão perfeita, tudo está em repouso. Eu em meu Salvador, sou feliz e abençoado. Observando e esperando, olhando para cima. Cheio de sua bondade, perdido em seu amor. Refrão. Capítulo 6. O arrebatamento. O arrebatamento é um evento que a Bíblia nos diz que acontece nos últimos dias antes da segunda vinda de Jesus. A palavra arrebatamento significa ser apanhado, arrebatado, apreendido ou levado para outro lugar de existência. Foi exatamente isso que aconteceu com os milhões de pessoas que desapareceram. Jesus os levou para o céu. Gosto de pensar nisso como a tecnologia de teletransporte de Star Trek. Jesus irradiou todas aquelas pessoas desaparecidas. Os milhões de pessoas que desapareceram podem não parecer ter nada em comum. Eles virão de todo o planeta e serão de diferentes raças, sexos, idades, rendas e culturas. No entanto, eles tinham uma crença muito importante em comum. Cada pessoa que desapareceu depositou sua fé em Jesus Cristo. Ao longo deste livro me referirei a essas pessoas como crentes. Alguns de vocês podem se perguntar quem é esse Jesus, por que alguém colocaria fé nele e o que exatamente significa fazer isso. Essas são ótimas perguntas, e exatamente o que você deveria perguntar. Respondo cada uma dessas perguntas detalhadamente na parte 3 deste livro. Neste capítulo, explico por que Jesus os levou, por que você foi deixado para trás, e o que isso significa para você agora. A Bíblia é a palavra de Deus, e contém a verdade porque Deus a escreveu. Deus é a verdade. Deus usou homens para escrever, mas Deus deu-lhes as palavras exatas para dizer. Consulte a parte 5 e a parte 6 deste livro, para aprender tudo sobre a Bíblia e por que você pode confiar nela. É uma carta de amor maravilhosa de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Se quisermos saber por que Deus levou as pessoas que desapareceram, precisamos procurar respostas na Bíblia. Vamos começar entendendo o que a Bíblia diz sobre o arrebatamento. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, tornará a trazer mediante ele os que dormiram. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim, estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Observe a frase arrebatados. Em latim é traduzido rapio. É de onde tiramos a palavra inglesa rapture, de
Esta escritura nos conta o que aconteceu com as pessoas que desapareceram. Jesus desceu do céu e reuniu-os consigo nas nuvens. Diz-nos porque Jesus os levou. É porque eles acreditaram que Jesus morreu e ressuscitou. As pessoas que desapareceram são descritas como vivas e que ficam até a vinda do Senhor. Eles não foram os únicos que Jesus levou. Aprendemos também que os mortos em Cristo também foram reunidos. São pessoas que depositaram sua fé em Jesus, mas já morreram. A morte também é mencionada nas Escrituras como adormecer. Eles morreram entre a ressurreição de Jesus e o arrebatamento. Esta escritura também nos dá um vislumbre do que aquelas pessoas reunidas estão fazendo agora. Diz que eles estarão com o Senhor para sempre. Isso significa que eles estão agora com Jesus, o Senhor, por toda a eternidade. Se você está de luto pela perda de alguém que desapareceu, console-se em saber o que aconteceu com essa pessoa. Essa escritura foi escrita pelo apóstolo Paulo, no ano 51 depois de Cristo. Como ele sabia que isso iria acontecer e o descreveu com tantos detalhes? Ele não era um médium como alguns de vocês podem estar pensando. Os médiuns obtêm suas informações de Satanás e dos demônios, não de Deus. É por isso que Deus proíbe esse tipo de atividade na Bíblia. Paulo foi um dos profetas de Deus. Ele conheceu Jesus depois que Jesus ressuscitou e então acreditou. Deus falou com Paulo e mostrou-lhe os acontecimentos que estavam por vir. Deus fez isso em nosso benefício para que pudéssemos estar preparados. Esta escritura também foi escrita pelo apóstolo Paulo, alguns anos depois, no ano 55 depois de Cristo. Existem algumas pistas que nos dizem que esta passagem também é sobre o arrebatamento. A primeira pista é: nem todos dormiremos. Agora eu digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é corruptível herda o que é incorruptível. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se torne incorruptível, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Mas quando este corpo corruptível se tornar incorruptível, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então acontecerá o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios 15, 50 a 54. Carne e sangue é uma referência aos nossos corpos atuais. Eles são temporários e não eternos. É por isso que eles não podem viver no reino de Deus, que é o céu. Paulo nos diz que nem todos dormiram, o que significa que algumas pessoas não morrerão. Em vez disso, aquelas pessoas que não morreram mudaram em um momento. Isso aconteceu ao som de uma trombeta. Essa trombeta também foi mencionada na escritura anterior que examinamos. Essa trombeta sinalizou o arrebatamento. Aprendemos alguns detalhes extras sobre o que aconteceu com as pessoas que Jesus reuniu. Eles ganharam novos corpos imortais que são adequados para viver no céu por toda a eternidade. Naquele momento, seu corpo perecível que poderia morrer foi transformado em um corpo imperecível e imortal. Aqui está outra escritura escrita pelo apóstolo Paulo, também em 51 depois de Cristo, que faz referência ao arrebatamento. Agora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar tão facilmente pelo seu entendimento, nem se perturbem, seja por espírito, seja por palavra, seja por carta, como vinda de nós, dizendo que o dia do Messias já chegou. Ninguém de modo algum os engane, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a partida e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3 versão dos nomes hebraicos. Diz que o Senhor Yeshua, o Messias está vindo e os crentes serão reunidos a ele. Messias significa Cristo ou ungido por Deus. Esse é Jesus. Trata-se da segunda vinda de Jesus, quando ele retornar fisicamente à terra.
Aprendemos que a sua segunda vinda não acontecerá até que a partida aconteça primeiro. Essa é uma referência ao arrebatamento. Assim que o arrebatamento acontecer, o homem do pecado será revelado. Ele é o Anticristo. Veja, o Anticristo tem um grande papel a desempenhar nos eventos que estão por vir. Se os crentes ainda estivessem no planeta, impediriam o Anticristo de desempenhar o seu papel. Você aprenderá mais sobre o Anticristo mais tarde. Esta escritura sobre o arrebatamento foi escrita pelo apóstolo João, no ano 90 depois de Cristo. João foi um dos discípulos de Jesus e seguiu Jesus durante seu ministério. Aqui, João está citando algo que Jesus disse aos seus discípulos antes de ser crucificado. Seus discípulos eram crentes que depositaram sua fé nele. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 1-3. Jesus disse-lhes para acreditarem em Deus e em eu, que sou Ele mesmo. Depois ele diz que há muitas casas na casa de seu pai. Essa é a casa de Deus. Ele estava saindo para ir preparar um lugar para eles ali. Sabemos que a casa de Deus está no céu. Então Jesus estava partindo para o céu e viria buscá-los mais tarde. Esta era a próxima coisa que Jesus queria que eles esperassem, seu futuro retorno para buscá-los. A frase receber você para mim mesmo significa levar para si mesmo. Isso foi literalmente o que aconteceu no arrebatamento. Jesus levou os crentes para si. Ele fez isso para que os crentes pudessem estar onde ele está. Jesus está atualmente no céu. No arrebatamento, Jesus encontrou os crentes nas nuvens e os levou para si no céu. Esta escritura se aplica a qualquer pessoa que coloque sua fé em Jesus. As pessoas que desapareceram estão na casa de Deus, no céu, neste momento. Se você colocar sua fé em Jesus, você também receberá essa promessa. Jesus tem um lugar preparado só para você também. Algumas pessoas interpretaram essa escritura como sendo sobre a segunda vinda de Jesus, quando ele aparecer fisicamente novamente no planeta. Mas isso não faz sentido. Na segunda vinda de Jesus, os crentes já estão com ele no céu, e de fato virão com ele para a terra. Jesus não receberá, nem levará ninguém para si na sua segunda vinda. Não, essa escritura está falando sobre o arrebatamento. As escrituras relacionadas ao arrebatamento que compartilhei até agora vieram dos livros da Bíblia do Novo Testamento. Então você pode estar pensando que o arrebatamento é um conceito relativamente novo e apenas algo ensinado após a morte e ressurreição de Jesus. Esse não é o caso. O arrebatamento também é mencionado no Antigo Testamento. Vejamos alguns textos bíblicos que descrevem o evento. Aqui está um escrito pelo profeta Sofonias no século VII a.C. Ele exorta as pessoas a buscarem a Deus, que é chamado de Javé. Isto é para que eles possam ser protegidos ou escondidos durante o dia da ira de Deus. Foi exatamente isso que o arrebatamento dos seguidores de Jesus fez, protegeu-os da ira de Deus. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra que guardam os seus preceitos. Busquem a justiça. Busquem a humildade. Talvez vocês sejam escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias 2:3. Isto foi escrito pelo rei Davi no século X a.C. Nesta escritura, ele nos diz que deseja morar na casa de Deus. Ele sabe que é aqui que ficará escondido secretamente durante os dias difíceis. Essa foi uma das razões do arrebatamento. Deus pegou os crentes e os escondeu em segurança no céu. Eles estão protegidos da ira de Deus e da destruição e mentiras de Satanás durante este período mais difícil e perigoso.
Uma coisa pedi a Javé, e a buscarei, que eu possa morar na casa de Javé todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no esconderijo do seu tabernáculo, e me exaltará sobre uma rocha. Salmo 27, 4-5. Aqui está o que considero a melhor representação do arrebatamento no Antigo Testamento. Esta escritura foi escrita pelo profeta Isaías no século X a.C. Aprendemos detalhes semelhantes nesta escritura que aprendemos no Novo Testamento. Como a mulher grávida que se aproxima da hora do parto, sofre dores e grita em suas dores, assim estivemos diante de ti, Senhor. Estávamos grávidas. Estávamos com dores. Parece que demos à luz apenas vento. Não operamos libertação na terra. Nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão. Os meus cadáveres ressuscitarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará fora os espíritos dos mortos. Vem, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha as tuas portas atrás de ti. Esconde-te por um momento, até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar os moradores da terra, pela sua iniquidade. Isaías 26, 17-21. Ele nos diz que os mortos viverão, os mortos ressuscitarão, e que a terra expulsará os espíritos que partiram. Sabemos que isso se refere aos crentes mortos em Jesus, porque eles estão felizes e cantando. Não há felicidade ou canto no inferno. Esse foi o primeiro evento que aconteceu durante o arrebatamento. Os corpos dos crentes mortos em Jesus foram ressuscitados. A próxima frase na profecia de Isaías refere-se aos crentes que estavam vivos e foram arrebatados. Diz: venha, povo meu, entre em seus quartos e feche as portas. Isto é semelhante à forma como Jesus descreveu o arrebatamento, não é? Jesus disse que estava preparando um quarto para seus seguidores e que viria buscá-los novamente. A porta fechada é um ato de proteção. Deus fechou a porta da arca para proteger Noé e sua família durante o dilúvio. Os crentes foram levados para seus quartos preparados por Jesus. As últimas frases nos dizem que os crentes mortos que foram ressuscitados e os crentes que foram arrebatados estão se escondendo por um tempo, porque Deus está punindo os habitantes da terra pelos seus pecados. Iniquidade significa pecado. Isto é exatamente o que aprendemos nas Escrituras do arrebatamento do Novo Testamento. Espero que agora você veja que Deus alertou as pessoas sobre o arrebatamento e seu julgamento vindouro por milhares de anos. As pessoas que desapareceram encontraram Jesus nas nuvens e atualmente vivem no céu sob a proteção do Deus Todo-Poderoso.